Hoje estamos entrando no livro da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, 2, 3 e 4. No nosso devocional que estamos viajando de Gênesis até Apocalipse, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. E como sempre, quando entramos em um livro, falamos sobre quem o escreveu, quando o livro foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, por que ler e o que buscar nele, para que você possa se familiarizar com o conteúdo. Foi o apóstolo Paulo quem o escreveu, provavelmente entre 54 a 55 depois de Cristo. E ele escreveu para os cristãos de Corinto, que era uma importante cidade comercial da Grécia. 2 ou 3 anos depois de deixar a igreja que havia iniciado em Corinto, Paulo ouviu notícias inquietantes. Conflitos e divisões estavam ameaçando seriamente a igreja e que era jovem naquela ocasião. Alguns cristãos haviam se tornado espiritualmente arrogantes, causando outros problemas como conduta imprópria na área sexual, ofensas contra outros irmãos, abuso dos dons espirituais e equívocos acerca de ensinamentos cristãos básicos. Paulo escreveu buscando recuperar o equilíbrio daquela igreja. Lutas, rumores, facções. Está tudo escrito em 1 Coríntios. Poucas partes da Escritura revelam a humanidade dos cristãos de maneira tão vívida como esse livro. Alguns outros temas são como se deve lidar com uma sociedade obcecada pelo sexo, quando o divórcio é justificado e quando os cristãos podem e não podem ir à justiça. Prepare-se, você está prestes a encontrar a perspectiva de Deus sobre alguns tópicos bem interessantes. Esse processo verá como a igreja pode causar impacto no mundo de hoje. Paulo ofereceu aos coríntios algo de que precisavam: conselhos honestos. Observe as informações diretas e práticas relevantes para a vida cristã e os relacionamentos na igreja. Você também encontrará grande inspiração nessas páginas. Aqui se encontra grande parte do que a Bíblia tem para dizer sobre os dons espirituais. A carta também traz palavras edificantes sobre o amor e sobre a ressurreição. No capítulo 1, no versículo 2, quando ele sauda aquela igreja, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Entenda, como chamar cristãos imperfeitos de santificados? Essa palavra está se referindo a Deus e não necessariamente a nós. A despeito das imperfeições dos coríntios, para Deus estavam perdoados. Deus não requer de nós a perfeição humana, mas a perfeição da sinceridade para com Ele. No versículo 7, quando fala sobre as ações de graças que Paulo ele levou nesta carta, diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez Paulo esperasse desarmar os seus opositores com um leve sarcasmo ou exagero. Ou talvez tivesse todos os dons, mas não os estivessem usando com maturidade. Embora os coríntios tivessem dons espirituais, estavam envolvidos com conflitos na igreja. Brigavam sobre quem era mais espiritual. Paulo escreve mais adiante que o amor e a unidade são melhores critérios de espiritualidade
do que os dons. Você vai ver isso no capítulo 13. Os coríntios viam a si mesmo como uma elite espiritual, tendo tudo de que precisavam, mas não tinham a evidência da graça de Deus em suas vidas. No versículo 11 ao 13, quando ele exorta sobre a unidade, ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? As placas de igrejas ou nomes de líderes espirituais nos dias de hoje estão sendo mais propagados do que o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E obviamente que isso, tal como naqueles dias, causa divisão, contendas e facções. Isso é fruto da carne e da religiosidade, pois a fé bíblica propaga que somos um corpo e não vários corpos. Versículo 18 ao versículo 21, quando ele fala sobre a mensagem da cruz, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo não estava pregando que o cristianismo é anti-intelectual. Ele queria ressaltar um aspecto que a sabedoria e conhecimento humano não leva a Cristo. Talvez Paulo também estivesse pensando em um grupo de adversários seus de Corinto que se consideravam uma elite espiritual. Mais adiante ele escreve que a sabedoria e conhecimento humano pode tornar as pessoas orgulhosas e arrogantes. Você vai ver isso no capítulo 8. Queria mostrar que a obra da cruz era um enigma sobrenatural, que estava muito além da mente humana. Ele confundia a sabedoria dos sistemas judaico e grego, e nesse sentido, não era racional. No capítulo 2, no versículo 9 e 10, quando ele fala sobre a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo, diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Os céus, ele nos espera. Algo que ninguém jamais provou. Quando lemos as visões que Deus deu a João no Apocalipse, e em breve nós vamos chegar lá, o céu nos deixa perplexos com a sua magnificência e glória. Os que amam ao Deus Pai são aqueles que o obedecem. O Espírito Santo testifica sobre o céu dentro de nós, pois ele morar em nós já é um céuzinho que estamos provando. No versículo 13 ao 16, ele falando sobre ainda este assunto da sabedoria, a verdadeira sabedoria, ele diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ao buscarmos conectar o nosso espírito, que é a mente,
com o Espírito de Cristo, a mente de Deus, recebemos a sua direção, conforto e força para agir e prosseguir, escolher e decidir. Julgar tem muitas matrizes de significados. Aqui implica em discernimento. A ser guiado pelo Espírito Santo, nós podemos verificar o que é e o que não é de Cristo. Como reagir ao que é imoral, o que acrescentará em nossas vidas e o que não acrescentará. Como se comportar diante das pessoas e diante de Deus. Lá no capítulo 3, no versículo 1 e 2, quando fala sobre as dissensões que demonstram a falta de espiritualidade, o apóstolo Paulo diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, porque há crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos coríntios. Primeiro, ele havia dado leite, que é o evangelho básico, mas ele queria que passassem dessa etapa de crescimento, queria que amadurecessem. Alimento sólido não é só uma questão de ter dons espirituais, mas o seu uso da forma correta. Conhecimento teológico nada significa sem maturidade de usá-lo com amor. No versículo 16 e 17 deste capítulo, quando ele fala sobre a responsabilidade dos que ensinam, diz: Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Uma pergunta para você: como você tem cuidado do seu corpo e da sua mente? Eles são a morada do Espírito Santo. Muitos têm tratado a sua mente e o seu corpo de uma forma desleixada, tal como uma pessoa que deixa a sua casa com rachaduras, portas e janelas quebradas, uma verdadeira bagunça. O morador desta casa provavelmente ele não está feliz. O Espírito Santo, ele está feliz com o que ele tem visto em sua mente e como você tem cuidado da sua saúde física. Somos o que comemos e o que depositamos em nossa mente. No versículo 6, no capítulo 4, quando ele fala sobre uma reprovação severa, diz: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Se referindo às Escrituras, Paulo sabia que a sabedoria e a inspiração vinha de Deus. Talvez estivesse lembrando aos coríntios que eles não eram mais sábios do que Deus. Qualquer atitude, comportamento, doutrina ou ideia que ultrapasse o que está escrito torna-se heresia. Avalie se o que você tem crido, praticado e propagado está totalmente pautado nas Sagradas Escrituras. E para terminar, no versículo 16, quando fala sobre Paulo admoestando como pai, ele diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O mentor é essencial ao discípulo. O exemplo do líder é seguido enquanto se conduz com honra e integridade. Se os líderes deixam de seguir a Cristo, então não devem ser seguidos os seus exemplos. Se te ajudou o devocional de hoje, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Amanhã continuamos o livro da primeira epístola aos Coríntios. Que Deus abençoe a sua vida, porque você é especial para Deus. Até amanhã.